Existe um contrato silencioso, escrito não em papel, mas na consciência de bilhões. Uma crença antiga que sussurra que uma parte de tudo o que você ganha, de cada fruto do seu trabalho, não lhe pertence inteiramente. Pertence a Deus. Este contrato tem um nome que carrega o peso de milênios de história, promessas de prosperidade e o espectro da maldição. O dízimo. A 10ª parte. Para incontáveis fiéis, é um pilar inabalável da fé. Um mandamento divino, uma expressão de gratidão e a chave para destravar as janelas do céu. Para outros, é uma sombra de dúvida, um fardo financeiro, cuja origem parece se perder nas brumas do tempo. Mas, e se a história que nos contaram não for a história completa? E se este mandamento, tido como eterno, tiver raízes em lugares que a teologia prefere não explorar? Hoje, não vamos repetir sermões. Vamos conduzir uma investigação. Vamos seguir o rastro do dinheiro através dos séculos, decifrar códigos em textos sagrados e desenterrar os verdadeiros arquitetos de uma das práticas mais poderosas e controversas da história da fé. A pergunta que nos guia é perigosa, mas precisa ser feita. O dízimo é, fundamentalmente, a vontade de Deus, ou uma invenção do homem? Nossa jornada começa, não nas planícies de Israel, mas muito antes, nas sombras de impérios esquecidos, onde deuses com outros nomes já exigiam a sua parte. E se eu te dissesse que o conceito de um imposto divino de 10% já existia séculos antes de Abraão? Fique conosco, pois a origem do dízimo é muito mais sombria do que se imagina. Muito antes da primeira palavra da Bíblia ser escrita, nas terras férteis entre os rios Tigre e Eufrates, os grandes impérios da Mesopotâmia operavam sob um sistema familiar. Reis e sacerdotes, muitas vezes vistos como intermediários dos deuses ou divindades encarnadas, exigiam um tributo conhecido como esretu, a 10ª parte. Este não era um ato voluntário de adoração, era um imposto estatal obrigatório, cobrado sobre colheitas, gado e mercadorias. O não pagamento não resultava em uma maldição espiritual, mas na ira do rei. Estes fundos sustentavam o templo, que funcionava como o centro administrativo e econômico da cidade-estado. Em essência, o dízimo mesopotâmico era o motor financeiro de um sistema teocrático, onde o deus da cidade, através de seus sacerdotes, era o maior proprietário de terras. Em Nippur, textos cuneiformes revelam que o templo do deus Enlil era um vasto complexo econômico, financiado por dízimos e ofertas. Pagar o dízimo era, portanto, um dever cívico para manter a ordem do império. O eco se repete em outras culturas. Em Ugarit, a cidade-estado cananeia, oferendas de 1/10 eram feitas ao deus Baal. No Egito, o sistema era ainda mais exigente. O faraó, um deus vivo, coletava até 20% da produção agrícola para encher seus celeiros, financiar seus exércitos e construir seus monumentos à eternidade. Para os gregos e romanos, a prática de oferecer a 10ª parte dos despojos de guerra a deuses como Apolo ou Hércules era um costume estabelecido. Esta descoberta nos coloca em uma encruzilhada desconfortável. A prática de dar a 10ª parte não nasceu no vácuo da revelação bíblica. Ela era uma engrenagem comum na máquina administrativa e religiosa do mundo antigo. Isso levanta uma questão fundamental para nossa investigação. Seria o dízimo bíblico uma revelação divina única e original? Ou seria a adaptação e santificação de um sistema de tributação pagão já existente? A resposta pode estar oculta no primeiro e mais misterioso relato de dízimo em toda a Bíblia. Um encontro enigmático no deserto. Um rei sacerdote, sem genealogia, servindo a um Deus que não era exclusivo de Israel. E um ato de Abraão que nunca mais se repetiu. A chave para o mistério do dízimo pode estar trancada neste único evento. Continue assistindo. Gênesis capítulo 14. A primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia. O patriarca Abraão, retornando vitorioso de uma grande batalha, é recebido por uma figura que emerge das sombras da história. Melquisedeque, rei de Salém, a futura Jerusalém, e crucialmente, sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Ele abençoa Abraão,
que em resposta, lhe dá o dízimo dos despojos de guerra. Este evento é um quebra-cabeça. Analisemos as peças com cuidado. Primeiro, não há nenhuma ordem de Deus para que Abraão fizesse isso. Foi um ato espontâneo, único e voluntário. Segundo, Melquisedeque não era um sacerdote da linhagem de Arão. A tribo de Levi sequer existia. Ele pertencia a uma ordem sacerdotal mais antiga, universal e misteriosa, que o livro de Hebreus mais tarde conectaria diretamente a Cristo. Terceiro, e talvez o mais revelador, este ato não estabeleceu um precedente. Abraão não continuou a pagar dízimos, nem instruiu Isaque ou Jacó a fazê-lo. Foi um evento singular. Jacó, neto de Abraão, décadas depois, faria um voto condicional em Betel. Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28. A linguagem é de uma promessa, uma barganha, não o cumprimento de uma lei estabelecida. Isso reforça que a prática não era uma obrigação contínua para os patriarcas. Então, o que foi o dízimo de Abraão? Não foi uma lei, mas um ato de honra, um reconhecimento da autoridade espiritual superior daquele misterioso sacerdote que servia ao mesmo Deus Altíssimo. Foi um gesto de gratidão pelos despojos da vitória. Um evento único que ficaria adormecido na história por mais de 400 anos, até que ressurgisse de uma forma completamente diferente. Não mais como um presente, mas como um imposto no centro de um novo código legal para uma nova nação. Se o dízimo dos patriarcas era voluntário e esporádico, como ele se transformou em uma lei obrigatória, com um sistema triplo e complexo? E se descobríssemos que o dízimo da Bíblia não era sobre dinheiro, mas sobre algo totalmente diferente? A resposta está no código da lei de Moisés. Com a entrega da lei no Monte Sinai, o dízimo é codificado. Ele deixa de ser um ato espontâneo e se torna a espinha dorsal do sistema teocrático, econômico e social de Israel. Mas aqui, os detalhes são cruciais e frequentemente ignorados. A lei mosaica não instituiu o dízimo, mas um complexo sistema de dízimos. Primeiro, o dízimo levítico, Números 18. 10% de toda a produção agrícola e pecuária da terra de Israel era entregue aos levitas. A razão é explícita. Os levitas não receberam herança de terra. O dízimo era seu salário, sua porção, em troca de seu serviço exclusivo ao tabernáculo e, mais tarde, ao templo. Era um imposto para sustentar o clero e os funcionários do culto. Uma nota importante: era sempre sobre produtos da terra de Israel, não sobre dinheiro ou salários de outros ofícios, como ferreiros ou mercadores. Segundo, o dízimo dos festivais, Deuteronômio 14. Anualmente, as famílias israelitas separavam um segundo dízimo. Elas o levavam a Jerusalém para as grandes festas anuais. O propósito? Celebrar. O texto instrui o ofertante a comprar o que desejar a tua alma: vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, e se alegrar na presença de Deus. Era uma poupança obrigatória para garantir a participação e a celebração nacional. E terceiro, a cada 3 anos, esse segundo dízimo era convertido no dízimo para a Seguridade Social, Deuteronômio 14. Em vez de ser levado a Jerusalém, ele era armazenado nas cidades locais e distribuído para os mais necessitados: o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Era o sistema de bem-estar social da nação. Este sistema era, em sua essência, um imposto nacional para uma teocracia agrária. Estava intrinsecamente ligado à terra prometida, ao sacerdócio levítico e ao templo. Quando essas estruturas entraram em colapso, o sistema também entrou. Isso nos leva a uma das passagens mais usadas e talvez mais mal interpretadas de todo o Antigo Testamento. Roubarão os homens a Deus? A passagem de Malaquias é usada como um martelo em púlpitos ao redor do mundo. Mas a quem o profeta realmente estava se dirigindo? E se a acusação de roubo não fosse para o povo, mas para os próprios sacerdotes corruptos? A verdade por trás deste versículo é um ponto de virada em nossa investigação. Malaquias 3, 8, 10. Poucos versículos da Bíblia são tão carregados de poder
e usados com tanta frequência para reforçar a obrigação do dízimo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Lido isoladamente, parece um decreto universal e atemporal. Uma ordem direta de Deus para todos os crentes, em todas as épocas. Mas um investigador não pode ler um texto sem analisar seu contexto. Quem era Malaquias? Para quem ele estava falando? A nação de Israel havia retornado do exílio na Babilônia. O templo havia sido reconstruído, mas a fé e a prática religiosa estavam em ruínas. O livro de Malaquias é, em sua totalidade, uma acusação formal, um processo judicial de Deus contra a nação, e especificamente contra os sacerdotes corruptos. O capítulo 1 acusa os sacerdotes de desprezarem o nome de Deus, oferecendo animais cegos, coxos e doentes em sacrifício, algo estritamente proibido pela lei. O capítulo 2 continua a acusação. Ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Fizestes com que muitos tropeçassem na lei, corrompestes a aliança de Levi. É neste contexto de corrupção sacerdotal que a acusação sobre os dízimos é feita. Os sacerdotes, que recebiam os dízimos do povo para seu sustento e para a manutenção do templo, estavam sendo negligentes, possivelmente desviando os recursos. Ao fazerem isso, eles roubavam a Deus, pois o sistema do templo era a casa de Deus, e eles privavam os levitas, os pobres, os órfãos e as viúvas do sustento que a lei lhes garantia. A ordem "trazei todos os dízimos à casa do tesouro" era uma chamada ao arrependimento nacional, liderado pelos sacerdotes, para restaurar o sistema da aliança mosaica que eles haviam quebrado. Era uma ordem para um povo específico, sob uma aliança específica, em um momento histórico específico. A questão, portanto, não é se a passagem é verdadeira, é a quem ela se aplica. Com a vinda de Cristo, uma nova aliança foi estabelecida. O sacerdócio levítico foi cumprido e substituído pelo sacerdócio de Cristo. O templo foi destruído em 70 d.C. O sistema legal, social e religioso para o qual o dízimo foi criado deixou de existir. O que então a nova aliança diz sobre isso? A resposta está em um silêncio quase absoluto. Jesus, o Messias, falou sobre o dízimo, mas suas palavras foram uma condenação, não um mandamento. E os apóstolos, os arquitetos da igreja, parecem ter sofrido de uma amnésia coletiva sobre a lei financeira mais importante do Antigo Testamento. Ou talvez, o silêncio deles fosse a mensagem mais alta de todas. Não saia daí. Entramos no Novo Testamento, a nova aliança. E aqui, a nossa investigação encontra uma peça de evidência chocante: o silêncio. A palavra dízimo quase desaparece. Jesus a menciona diretamente apenas uma vez, e o contexto é uma crítica fulminante. Em Mateus 23:23, ele se vira para os fariseus e declara: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Analise a cena como um investigador. Jesus não está elogiando a prática do dízimo deles. Ele a usa como um exemplo de legalismo doentio. Eles eram tão meticulosos em seguir a regra, ao pé da letra, que dizimavam até mesmo os menores temperos de suas hortas. Mas seus corações estavam vazios do que realmente importava para Deus. Sua frase final: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, é frequentemente citada como um endosso. Mas ele estava falando com judeus que ainda viviam sob a lei mosaica. Ele os estava instruindo a cumprir a lei em sua totalidade, tanto em espírito, justiça, misericórdia, quanto na letra, dízimo, enquanto essa lei ainda estava em vigor. Em nenhum momento ele estende este mandamento aos seus seguidores da nova aliança. E os apóstolos? Paulo, o maior teólogo da igreja primitiva, escreveu extensivamente sobre como os cristãos deveriam lidar com o dinheiro. Ele falou sobre sustentar os obreiros, Gálatas 6:6, ajudar os santos pobres em Jerusalém, 1 Coríntios 16, e sobre os princípios da contribuição.
Mas ele nunca, em nenhuma de suas 13 epístolas, usa a palavra dízimo como uma ordem para os cristãos. O silêncio é ensurdecedor. Em vez disso, ele estabelece um novo paradigma, o da contribuição pela graça. Em 2 Coríntios 9 ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O foco muda drasticamente, da obrigação da lei para a proposta do coração, do percentual fixo para a proporcionalidade, conforme a sua prosperidade, do mandamento para a alegria de dar. A nova aliança opera sob um princípio de generosidade sacrificial, não de um imposto de 10%. Então, se a lei do dízimo era para Israel e a nova aliança prega a generosidade voluntária, como o dízimo retornou com tanta força e se tornou uma prática central na igreja cristã hoje? A resposta não está na Bíblia. Está em uma fratura na história, em uma maquinação de poder que transformou a oferta em obrigação. A transição não foi divina, foi política. De conselhos regionais a decretos imperiais, a igreja, séculos após Cristo, forjou o retorno do dízimo. Descubra como um imposto do Império Romano se tornou uma doutrina cristã. Por quase 500 anos após a ressurreição de Cristo, a prática do dízimo como mandamento obrigatório não existia na igreja cristã. As comunidades viviam da generosidade voluntária, como descrito pelos pais da igreja, como Justino Mártir e Tertuliano. Mas à medida que a igreja crescia em poder e influência, especialmente após se tornar a religião oficial do Império Romano sob Constantino, sua estrutura mudou. A igreja organismo se tornava a igreja instituição. E instituições precisam de financiamento estável. Líderes eclesiásticos, buscando uma base bíblica para incentivar contribuições mais robustas, começaram a olhar para trás, para o modelo do Antigo Testamento. Cipriano de Cartago, no século III, foi um dos primeiros a traçar um paralelo forte, argumentando que, assim como os levitas eram sustentados pelos dízimos, o novo clero cristão também deveria ser. A ideia começou a se espalhar, mas ainda era uma recomendação, não uma lei. A fratura decisiva ocorreu na Gália, atual França. No Concílio de Tours, em 567, os bispos declararam que o dízimo era uma obrigação. A virada final veio alguns anos depois, no Segundo Concílio de Macon, em 585. Ali, a Igreja não apenas ordenou o pagamento do dízimo, mas decretou a excomunhão para aqueles que se recusassem a pagar. O que era um ato de graça no Novo Testamento havia se tornado uma lei eclesiástica, punível com a exclusão da comunidade. Mas o golpe que selou o destino do dízimo na civilização ocidental não veio de um púlpito, mas de um trono. No final do século VIII, Carlos Magno, o poderoso sacro imperador romano, fez do dízimo uma lei civil em todo o seu vasto império. Seus capitulários transformaram a obrigação eclesiástica em um imposto estatal. O dízimo agora era coletado à força pelos agentes do rei, com o poder da espada. A igreja e o Estado se fundiram em uma máquina de poder e arrecadação. A jornada estava completa. O que começou como um imposto em impérios pagãos foi ressignificado como um ato de honra por Abraão, codificado como o sistema tributário da nação de Israel, substituído pela generosidade na nova aliança, e finalmente reintroduzido como uma lei eclesiástica e um imposto imperial por homens, séculos depois de Cristo. Esta é a história. Estes são os fatos. Nossa investigação nos levou através de milênios, de templos babilônicos aos salões do poder do Sacro Império Romano. Vimos o dízimo mudar de forma, de imposto para oferta, para lei, para graça, e de volta para a lei. Então, retornamos à nossa pergunta inicial. Dízimo é vontade de Deus ou do homem? A evidência histórica e textual sugere que a resposta é complexa. O princípio de honrar a Deus com os primeiros frutos, de sustentar a obra do Evangelho e de cuidar dos necessitados, é inegavelmente divino e permeia toda a Escritura. É um reflexo de um coração grato. Mas o dízimo como um sistema, uma regra matemática e obrigatória de 10%, parece ser uma construção com uma história profundamente humana. Uma lei específica para uma nação específica, a antiga Israel.
que foi depois desmantelada na Nova Aliança e reconstruída por razões institucionais e políticas pela Igreja séculos mais tarde. Talvez a pergunta mais importante para o crente hoje não seja: devo dar 10%? Talvez a pergunta da Nova Aliança seja: quanto do meu coração, do meu tempo e dos meus recursos são um reflexo da graça que recebi? A questão não é o percentual, mas o princípio. Não é a regra, mas a motivação. Não é o medo da maldição, mas a alegria da contribuição. A investigação termina aqui, mas o seu veredito pessoal começa agora. Em sua jornada de fé, sua contribuição é um ato de liberdade alegre ou o cumprimento de um regulamento? É uma resposta à graça ou uma tentativa de obtê-la? A resposta final, como sempre, não reside em um vídeo, mas na quietude da sua própria consciência. Se esta investigação te fez pensar, deixe nos comentários as suas impressões. O que é o dízimo para você? Ajude-nos a levar esta história mais longe. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Compartilhe, porque existem muitas outras histórias nos bastidores.